um Banco do Brasil e foram dadas como garantia do empréstimo justamente as ações do FIP Bertin. Quando o banco quis executar a dívida, veio à tona o fato de que o dinheiro teria, de forma fraudulenta, sido transferido para Blast Holdings. A denúncia feita pela família Bertin apontava que a transferência das ações do FIP Bertin para Blast Holdings havia sido feita por meio de um documento que teria sido forjado. Os irmãos Bertin, Silmar e Natalino, teriam se comprometido, de acordo com tal documento, a transferir aos irmãos Batista as cotas que detinham na FB Participações Sociedade Anônima, caso a dívida do frigorífico, que seria apurada em auditoria, excedesse os 4 bilhões de reais declarados por ocasião da venda. A ação cautelar que tramitava na 5ª Vara Civil de São Paulo, em nome da Tinto Holdings Limitada contra a Blast Holdings, questionava a transferência de 348,3 mil cotas do FIP Bertin criado em 27 de novembro de 2009 detidas pela Tinto Holdings para Blast Holdings. No processo, os Bertin sustentavam que a transferência das cotas para Blast seria uma escancarada falcatrua. O nó da questão está no fato de as cotas da Tinto Holding Limitada terem sido transferidas para Blast Holdings de forma que aparentava, claramente, uma estratégia para esconder algum pagamento por fora feito pelos irmãos Batista aos Bertin, por fatia de sua participação ou para encobrir algum esquema de ocultação de patrimônio da família Bertin, com a utilização da Blast Holdings, offshore que ninguém assumia ser seu real proprietário. Na ação proposta contra os irmãos Batista, a família Bertin alegava que não seriam verdadeiras as assinaturas de Natalino e Silmar no documento de gaveta, e que a transferência das cotas tinha sido feita de forma fraudulenta e que a Blast Holdings pertenceria, de fato, aos irmãos Batista. Já os irmãos Batista rebateram a acusação dizendo que nada tinham a ver nem com a Blast Holdings, nem com a transferência das cotas de ações. Depois de uma longa batalha jurídica entre as famílias Batista e Bertin, que vinha se arrastando desde 2012, com acusações de lado a lado e gerando desconfianças no mercado sobre o que se passava de fato com tais empresas. No último dia de 2013 os grupos informaram terem feito acordo extrajudicial para encerrar a controvérsia, sem, contudo, dar mais explicações. E isso somente viria a público em maio de 2014, quando foi publicado no Diário Oficial, justificado pela prévia realização de atos societários e registro na Junta Comercial. A JBS Sociedade Anônima, ato contínuo, comunicou também à Comissão de Valores Mobiliários, CVM, em seu formulário de referência de 2014. Pelo que foi divulgado à época, a JIF Investimentos Sociedade Anônima passaria a deter 100% da FB Participações Sociedade Anônima, sendo que o FIP Bertin deixaria de ser acionista direto da JBS Sociedade Anônima e passaria a ser acionista da JIF Investimentos, com participação acionária de 24,75%. Além de participar indiretamente da JBS, os Bertin teriam participação em outros negócios do grupo JIF, como a Eldorado Celulose, a Flora, o Banco Original, a Vigor e o Canal Ruralismo. E isso seria informado no dia 1º de junho de 2014, com publicação em primeira mão pelo Estadão, com reportagem das jornalistas Alexa Salomão e Josete Goulart. De acordo com as autoras da reportagem, havia ocorrido mudança sorrateira na composição acionária da JIF, justamente depois que elas haviam buscado informações sobre a participação da Blast Holdings na CVM, na Bovespa e na própria JIF. No dia 30 de maio de 2014, a Comissão de Valores Mobiliários enviou à JBS o ofício /CVM/CEP/GA2 número 126/2014, com a seguinte exigência. Em relação à Blast Holding, deverão ser identificados seus controladores diretos e indiretos, até os controladores que sejam pessoas naturais, independente do eventual tratamento sigiloso conferido às informações por força de negócio jurídico ou pela legislação do país em que forem constituídos ou domiciliados o sócio ou controlador. Em 3 de junho de 2014, a JBS protocolou resposta à CVM afirmando ter indicado em seu formulário de referência as pessoas naturais controladoras da Blast Holdings, o que não correspondia à verdade, já que foram indicados os nomes de pessoas proprietárias das seguradoras Commonwealth e Lighthouse Capital Insurance Company não reais proprietários, pessoas físicas, da Blast Holdings. O diretor jurídico da JIF, Francisco de Assis e Silva, afirmou ainda que as seguradoras Commonwealth e Lighthouse Capital Insurance Company, também situadas em paraísos fiscais, no caso, Porto Rico e Ilhas Caimã, tinham à frente o norte-americano Murdoch Moriarty, e que tais seguradoras estavam por trás da Blast Holdings. É a situação ideal para quem quer ocultar os reais proprietários ou blindar um patrimônio. Cria-se uma holding em um paraíso fiscal, controlada por 2 seguradoras igualmente registradas em paraísos fiscais, e pronto. E foi isso que levou a Receita Federal, em 2015, a ter a convicção de que a Blast Holdings teria sido criada pela família Bertin para driblar o fisco e não pagar bilhões em imposto de renda. Mas a coisa não terminaria tão fácil. No dia 29 de fevereiro de 2016, a CVM, embora sempre condescendente com os poderosos, encaminhou à JBS pedido de esclarecimento sobre matéria publicada pelo Estadão, que, em sua edição do dia anterior, divulgava, entre outras informações, que a Receita Federal havia apontado fraude na fusão entre a JBS e o Bertin e que, em função das irregularidades, cobrava, em impostos e multa, 3,1 bilhões de reais. Eis a resposta do diretor de Relações com Investidores da JIF, Jeremiah Alconsuso Callaghan, datada de 1º de março de 2016. A companhia informa que não tem legitimidade para se manifestar a respeito de assuntos referentes a terceiros, na medida em que a matéria trata de um suposto auto de infração de ganho de capital dos antigos controladores da companhia Bertin Sociedade Anônima, o FIP Bertin, nem sobre a autuação de 3 bilhões de reais menos supostamente aplicados aos então cotistas do FIP Bertin. Todavia, a companhia esclarece que a operação envolvendo a Bertin Sociedade Anônima foi realizada em 2009, com total transparência e rigoroso cumprimento da legislação societária vigente. A operação ocorreu mediante incorporação de ações, ou seja, os controladores da Bertin Sociedade Anônima entregaram sua participação em troca de ações da JBS Sociedade Anônima, as quais foram conferidas ao capital da FB Participações Sociedade Anônima em razão de aumento de capital realizado pelo FIP Bertin. Assim, a operação não envolveu quaisquer repasses financeiros. Toda a operação foi detalhada em fatos relevantes na época. A JBS Sociedade Anônima ressalta, ainda, que as tratativas da incorporação foram realizadas entre os controladores da JBS e os controladores da Bertin, sendo que a companhia acessou e disponibilizou a seus acionistas todos os documentos da incorporação na data de 28 de dezembro de 2009, isto é, quando a Bertin Sociedade Anônima tornou-se subsidiária integral da JBS Sociedade Anônima. Grifo dos autores. A companhia afirma que não houve fraude, tentativa de fraude ou de subtração de qualquer participação societária, pois a operação de incorporação deu-se à luz da legislação em vigor e contou com as assessorias competentes em questões tributárias e societárias dos escritórios de Advocacia Barbosa, Musnich Aragão Advogados e Pinheiro Neto Advogados, bem como a assessoria financeira do Banco JP Morgan Sociedade Anônima e Banco Santander Brasil Sociedade Anônima. Ademais, também participou da operação a empresa Psis Consultoria Empresarial Limitada, que foi responsável pela avaliação do patrimônio líquido da Bertin Sociedade Anônima.
Por fim, a companhia destaca que o FIP Betim, atualmente denominado FIP Pinheiros, sempre foi, desde a referida operação de incorporação de ações, um veículo de investimento indireto da JBS, tendo suas informações apresentadas no formulário de referência da companhia nos termos das instruções da CVM em vigor. Em abril de 2017, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, concordou com os técnicos de que houve fraudes fiscais no processo de fusão dos frigoríficos JBS e Betim. Por unanimidade, os integrantes do órgão concordaram que os Betim deveriam pagar a multa, que em valores atualizados já estaria em 4 bilhões de reais. O FIP Betim foi substituído pelo FIP Pinheiros Fundo de Investimento em Participações, que na posição de 31 de maio de 2017 detinha participação de 21,92% de ações ordinárias e 21,94% de ações preferenciais da JIF Investimento Sociedade Anônima. O FIP Pinheiros não é novidade. Ele foi criado em 27 de dezembro de 2009 e é administrado pela Socopa, Sociedade Corretora Paulista Sociedade Anônima. Ele foi constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração de 10 anos e período de investimento de 5 anos, o qual poderá ser prorrogado mediante aprovação de Assembleia Geral de Cotistas, ambos com início a partir da data da primeira integralização de cotas. O portfólio-alvo do FIP Pinheiros é o conjunto dos títulos e valores mobiliários de emissão da JIF Investimento Sociedade Anônima, que detém um patrimônio líquido de R$ 5.253.596.325,54 divididos em ações ordinárias e preferenciais, na proporção de 50% de cada categoria, conforme posição de 30 de setembro de 2016. Veja o que a Socopa informa sobre o FIP Pinheiros. O fundo tem como principal ativo a participação na JIF Investimento Sociedade Anônima, companhia, detendo 48,52% das ações ou do seu capital. O objetivo social da companhia consiste na participação social em outras sociedades, como sócio ou acionista, holding, e administração de bens próprios. A companhia foi constituída para a criação de uma associação entre as companhias JBS Sociedade Anônima e Betim Sociedade Anônima. Ressalte-se também da resposta da JBS à CVM, que a mesma afirmou que a Betim Sociedade Anônima havia se tornado uma subsidiária integral da JBS Sociedade Anônima. Esse fato, na prática, não ocorreu, nem houve uma fusão, conforme era a proposta difundida pela companhia. Houve, sim, a compra e incorporação dos ativos da Betim pela JBS, com o aludido pagamento em ações, embora haja indícios de que houve pagamento em dinheiro, sem ser declarado ao fisco. Os Betim recorreram da multa aplicada pela Receita Federal, mas ela foi mantida. O fisco ainda considerou toda a história muito estranha. Concluiu que o fundo e as operações envolvendo o Betim e a Bless traziam fortes indícios de que serviram apenas para lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Na análise, a Receita disse que o Betim, consciência da JBS, havia infringido a lei tributária. No encadeamento acionário, o FIP Pinheiros tem como parte a Bless Holdings, com 85,73% do total detido pelo FIP. Fazendo parte da offshore, aparece, pela primeira vez, a Bless Holdings Caimã, que tem como proprietários Wesley e Joesley Batista, com 3.000 ações ordinárias cada um. Os irmãos Batista, depois de muito vai e volta, acertaram um discurso em torno da afirmativa de que eles agora são os reais donos da Bless Holdings, depois de terem comprado, em outubro de 2016, a participação da offshore. Diz um provérbio chinês que quanto mais longa a explicação, maior é a mentira, e você verá, a partir de agora, quanto os irmãos Batista se esforçaram, com tantas mentiras, até chegarem a esse ponto crítico. Aliás, quem escutou ou leu as transcrições de depoimentos de Joesley Batista para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal e conhece um pouco mais da história do grupo JIF terá percebido a quantidade de mentiras que ele desfilou nesses eventos, que deveriam aferir a verdade. Vejamos, então, como se chegou a esse espetáculo protagonizado pelos irmãos Batista. No dia 23 de maio de 2017, a CVM encaminhou à JBS o ofício número 175/2017/CVM/CEP/GA2, com diversos questionamentos referentes às informações que a mídia divulgava sobre a delação premiada de executivos da JIF citava. Inclusive, notas veiculadas pelo site O Antagonista sobre a fala do CEO Wesley Batista de que seu irmão, Joesley Batista, saberia dizer quem seriam os reais donos da Bless Holdings e que a JBS pretendia comprar tais ações e outras notícias, com a transcrição das mesmas. Em resposta, no dia seguinte, o diretor de Relações com Investidores Jeremiah Alconsuso Calagan escreveu à Comissão de Valores Mobiliários. 1. A companhia informa, inicialmente, que, anualmente, atualiza o item 15 do formulário de referência, nos termos do artigo 24, parágrafo 3º, da Instrução CVM 480/2009 e questiona seus acionistas controladores e detentores de quantidade superior a 5% das ações de sua emissão sobre qualquer alteração em sua participação acionária na companhia. 2. Desde 3 de junho de 2014, a companhia não recebeu qualquer atualização de seu acionista indireto, Bless Holdings, sobre a composição de sua participação acionária, que vem se mantendo ao longo dos últimos anos, de modo que as informações prestadas em seu formulário de referência estão, portanto, devidamente atualizadas. 3. No que se refere às notícias veiculadas em 16 de maio de 2017 e 19 de maio de 2017, mencionadas no ofício, a companhia informa não estar envolvida em qualquer tratativa para aquisição de participação na Bless Holdings. 4. Assim, a companhia entende não haver qualquer informação relevante sobre os temas tratados no ofício a ser divulgado. Como pode ser visto, o diretor de Relações com Investidores da JIF, que está na companhia desde 2008, aprendeu direitinho como mentir, de forma oficial, para os órgãos reguladores e sancionadores, como é o caso da CVM, que talvez tenha grande parte de culpa nessa sua atitude, por ter sido sempre leniente todos esses anos com a gigante das carnes. Mas, aparentemente, esta não se deu por vencida e voltou a questionar e rebateu a resposta recebida da JBS. 2. Destacamos, inicialmente, que o acordo de colaboração premiada dos controladores da companhia, tornado público há cerca de uma semana e que pode ser acessado em vários sites de notícias, traz cópias das declarações de imposto de renda dos senhores Wesley e Joesley Batista, onde se lê que os mesmos informaram a Receita Federal terem comprado em 31 de outubro de 2016, cada um, 50% de participação na Blessed Holding Caimã Ltd, pelo valor de 150 milhões de dólares, de forma que, desde aquela data, os controladores da JBS também são detentores de 100% de participação em controlador indireta da companhia. 3. Nessa mesma linha, reportamos a notícia veiculada no site do jornal Valor Econômico, no dia 23 de maio de 2017, sob o título Irmãos Batista citam ao fisco compra da acionista misteriosa Blessed, na qual constam as seguintes informações.
Os irmãos Joesley e Wesley Batista, controladores da JBS, informaram nas declarações de imposto de renda de 2016 a compra de 50% cada um das ações da Offshore Blast Holdings, uma acionista indireta da JBS. A Blast surgiu na cadeia societária da empresa de proteína animal após a união da empresa com o frigorífico Betim, em 2009, mas nunca se soube quem eram os investidores pessoa física por trás do investimento. Em comunicado divulgado na noite desta terça-feira, a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, disse que abriu processo para investigar se é verdadeira a informação que a JBS presta sobre quem são as pessoas naturais por trás da Blast. A Receita Federal investiga o caso há anos por suspeita de fraude tributária. Em seu mais recente formulário de referência, a JBS diz que os acionistas, pessoas jurídicas da Offshore, são duas seguradoras menos uma com sede em Caimã e outra em Porto Rico, e lista, como pessoas físicas por trás das duas, executivos de um agente fiduciário com sede em Guernsey menos uma ilha no Canal da Mancha menos, chamado Cogent, que controla as duas seguradoras. Joesley e Wesley informaram nas declarações de IR, que constam da documentação entregue ao Ministério Público Federal, que teriam pago 150 milhões de dólares, ou 477 milhões de reais, cada um por 50% da Blast Holdings Cayman Limited. Um total de 300 milhões de dólares, ou 954 milhões de reais, em valores da época. O preço equivale a apenas 37% do valor de mercado de 2,56 bilhões de reais da fatia indireta da Blast na JBS, que era de 9,25% do capital total em 31 de outubro de 2016. Data do negócio. Essa conta não considera os demais negócios da JIF, já que a participação da Blast na empresa de carne se dá por meio dela. Conforme as declarações de impostos, até o fim do ano passado teriam sido pagas duas parcelas de 7,5 milhões de dólares cada, restando uma dívida de 135 milhões de dólares para cada irmão. Apesar de a transação ter sido formalmente realizada em outubro passado e declarada pelos controladores da empresa Receita Federal, a informação sobre quem são os acionistas da Blast não foi atualizada no formulário de referência da JBS, datado de 23 de maio. 4. A esse respeito requeremos que a companhia se manifeste sobre a aparente contradição entre o informado pelos controladores diretos e indiretos à companhia e o que está informado à Justiça Brasileira. Bem como informe se questionou ou recebeu comunicação dos acionistas controladores Wesley e Joesley Batista sobre essa alteração em sua participação acionária. 5. Adicionalmente, como a informação a respeito da aquisição da Blast Holding é pública e está em documento homologado por autoridade judicial, além de fazer parte das hipóteses que ensejam reapresentação do formulário de referência. Alteração dos acionistas controladores indiretos, determinamos que a companhia, com os meios que julgar necessários, certifique-se da informação prestada à Justiça Brasileira e atualize seu formulário de referência de forma a compatibilizar as informações prestadas ao mercado com as informações que constam nos documentos anexados ao acordo de colaboração homologado pelo Supremo Tribunal Federal, grifos da CVM. O diretor de Relações com Investidores da JIF, Jeremiah Alconsuso Callaghan, no dia 26 de maio de 2017, respondeu à CVM. 1. Diante das notícias divulgadas nos últimos dias sobre a suposta alteração no quadro societário da Blast Holdings, sociedade referida nas páginas 474 e seguintes da versão 18 do formulário de referência de 2016 da companhia, o diretor de Relações com Investidores da companhia questionou, em correspondência encaminhada em 25 de maio de 2017, os senhores Wesley Mendonça Batista e Joesley Mendonça Batista acerca da veracidade das informações publicadas pela imprensa, com que responderam que adquiriram, de fato, a totalidade das participações societárias de emissão daquela sociedade em 31 de outubro de 2016. 2. Em razão disso, a companhia apresentou, nesta data, nova versão do formulário de referência com a atualização do item 15.15.2, posição acionária. Já no dia 21 de junho de 2017, o empresário Joesley Batista prestou depoimento na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília perante a delegada Daniele de Menezes Oliveira Madi, que também questionou Joesley sobre o processo de fusão da JBS com o Vertim e sobre a Blast Holdings. O empresário Joesley Batista falou como se de nada soubesse. Em relação à aquisição do Vertim, o depoente esclarece que, a princípio, o Ben 10 não desejava que essa fusão fosse realizada com a JBS, para evitar concentração de mercado. Que, entretanto, após tentativa de fusão entre Vertim e Marfrig não ter sido possível, Natalino Vertim procurou o Ben 10 para que essa fusão fosse realizada com a JBS. Que havia interesse da JBS, desde que fosse aberta uma holding e o controle da companhia fosse mantido com a família Batista. Que foram realizadas várias reuniões, especialmente para a verificação da correlação da participação acionária do Ben 10 no Vertim e a manutenção de acordo de acionistas. Que Natalino Vertim procurou o depoente para a realização de fusão, dezembro de 2008, e não desejavam realizar venda. Portanto, o depoente não teve a percepção de que o frigorífico estava em situação de dificuldade financeira. Que, entretanto, quando o negócio foi fechado, a situação do frigorífico estava muito ruim e, por isso, as condições de negociação para o Vertim foram muito desfavoráveis. Que as negociações foram assessoradas pelo JP Morgan, pelo lado da JBS, e pelo Santander, Valadão, ao que se recorda o depoente, pelo lado do Vertim. Que na época das negociações, o mercado já falava em enormes dívidas que o Vertim tinha acumulado. Que em relação à criação da Blast, o depoente esclarece que foi gestada por Fábio Pegas, do JP Morgan, de NI. Que a criação dessa offshore foi pensada para garantir que o controle acionário da JBS, após a fusão com o Vertim, continuasse com a família Batista. Que o depoente não conhece muito a estrutura, mas sabe que Gilberto Biojone é o representante legal das seguradoras Lighthouse e Ascomon LT. Que essas seguradoras estão em nome de James e Collins, apresentados ao depoente por Fábio. Que o depoente não se recorda de valores, mas afirma que ambos foram remunerados para que essas empresas constassem como sócias do fundo. Que o depoente afirma não se sentir muito habilitado para falar dessa estrutura, porque foi toda gestada por Fábio, mas informa que essa estratégia foi pensada para reduzir ainda mais a possibilidade da família Vertim vir a ter alguma forma de controle acionário na JBS. Que o depoente esclarece que não há e nunca houve político envolvido nesta holding. Vírgula. O que se viu nesse depoimento de Joesley Batista, e não só no trecho destacado menos, foi o total desprezo pela verdade e pelo trabalho da justiça. Cito alguns exemplos fragorosos. Joesley Batista falou que não teve a percepção de que o frigorífico estava em situação de dificuldade financeira, que na época das negociações o mercado já falava em enormes dívidas que o Vertim tinha acumulado e que, entretanto, quando o negócio foi fechado, a situação do frigorífico estava muito ruim. Quem faz um negócio de tal monta, envolvendo bilhões de reais e o futuro de uma companhia que já se destacava como a segunda maior exportadora de carne bovina do Brasil, não iria, de forma alguma, confiar apenas em percepção.
Tanto é que a empresa Axis Consultoria Empresarial Limitada, uma das maiores avaliadoras de ativos do Brasil, foi contratada para esse fim. O JP Morgan atuou como assessor financeiro exclusivo da JBS para questões tributárias e societárias. Foram contratados os escritórios de advocacia Barbosa, Musnich e Aragão Advogados e Pinheiro Neto Advogados. Ora bolas, se o mercado já falava em enormes dívidas que o Betim tinha acumulado, isso não teria sido detectado na fase de due diligence? Claro que sim. Tanto é verdade que no fato relevante divulgado ao mercado e acionistas, de 16 de setembro de 2009, a JBS afirmou no item 4. Além disso, a obrigação das partes de concluir o negócio previsto no acordo de associação está sujeita à aprovação da operação pelas autoridades de defesa da concorrência no Brasil e exterior, conforme aplicável, a condições de praxe, tais como a inexistência de efeito adverso material nos ativos a serem contribuídos, e a conclusão, satisfatória, de due diligence em tais ativos. Dizer que a situação financeira muito ruim do Betim só foi descoberta depois de o negócio ser fechado é querer achar que todo mundo é idiota. Outra coisa, o BEM10 detinha 26% de participação no Betim e 13% de participação na JBS, ficando ao final da fusão entre os dois frigoríficos com cerca de 20% de participação na FB Participações. E o banco também não procurou saber antes qual a situação financeira da empresa em que era sócio? Quanto à criação da Blast Holdings, o depoimento de Joesley Batista beira o ridículo e o assinte diante da autoridade policial. Ele afirmou quanto à criação da Offshore, a criação dessa Offshore foi pensada para garantir que o controle acionário da JBS, após a fusão com o Betim, continuasse com a família Batista e que essa estratégia foi pensada para reduzir ainda mais a possibilidade que a família Betim viesse a ter alguma forma de controle acionário na JBS. Veja, o FIP Betim teria 48,51% da FB Participações Sociedade Anônima, que, por sua vez, deteria 54,52% do capital votante da JBS Sociedade Anônima. Ou 100% das cotas do FIP Betim foram distribuídos entre a Blast Holdings, 65,79%, e a Bracol Holding Limitada, depois substituída pela Tinto Holding, com 34,21%. Se a Blast Holdings fosse dos Betim, a fala de Joesley Batista não teria sentido, já que ela era majoritária no FIP Betim. Outra coisa foi Joesley Batista dizer que quem criou a Offshore foi Fábio, do JP Morgan de Nova York, o mesmo banco que assessorou a JBS na união com os Betim. Por que não foi criada pelo Santander, que foi o assessor da família Betim? Antes de prosseguir, é relevante esclarecer que a composição acionária em julho de 2017 da FB Participações Sociedade Anônima tem a JF Investimentos como controladora de 100% de seu capital. O FIP Pinheiros Fundo de Investimento em Participações, sucessor do FIP Betim, desde final de 2014, detém 21,92% da parcela de capital que a JF Investimentos tem na FB Investimentos. Achei justo.